Caros filhos, quem somos nós? Eis um questionamento ao qual poderíamos nos fazer diante da liturgia de hoje. Como estamos nos portando? Quando vemos estas parábolas, elas têm que colidir com a nossa vida. Somente uma pessoa imatura que não quer nada com a fé acha: fulano tinha que estar aqui. Beltrano tinha que ouvir isso. Fulano, Beltrano e você, que por vezes não está prestando atenção. O que o Senhor nos diz é para nós, para cada um de nós. Nosso Senhor coloca essa sequência de parábolas, porque todas mostram uma realidade. Qual a realidade? A primeira coisa que a gente pensa quando vê a parábola do joio e do trigo é: quem é joio e quem é trigo? Quem está fazendo mal, quem está fazendo bem? Mas não é só isso. O Senhor coloca numa perspectiva muito maior. E devemos entender, não só do joio e do trigo, mas também do grão de mostarda, do fermento, em meio ao trigo, à farinha, à massa. Tudo isso é para nós. E a primeira coisa a qual devemos nos dar conta é entender o que Deus faz, o que dizer, como Deus faz as coisas. A primeira leitura mostra a força de Deus. Onde está a força de Deus? Na sua palavra. Na sua palavra que tudo cria, que tudo governa e que nos ensina. E que por vezes nós não paramos para ouvir. E é esse o nosso grande erro. Porque nosso Senhor insiste, persiste, tem paciência, mas tem um tempo. E é isso que temos que nos dar conta. Nosso Senhor vem com a sua força, com a sua palavra, para nos ensinar, para nos mostrar a fazer a sua vontade. A força de Deus é isso, é ela quem semeia. Semeia aquilo que é bom. Semeia o trigo. Manifesta os justos. Conduz aqueles que são seus. Mas como vimos semana passada, quer a todos. É fato que existe também o joio. O que é o joio? O joio é o sinal do adultério. É uma palavra tão forte, tão ruim, sim. Só que a gente não percebe que por vezes nós somos adúlteros. Porque se a gente só pega o adultério ligado ao matrimônio, a gente tem uma pequena gota. Mas tem muito mais. Quando eu prefiro o meu pecado a Deus, eu sou um adúltero. Quando eu prefiro a minha vontade, o meu querer, o meu comodismo, ao invés de estar com o Senhor, eu sou um adúltero. Quando eu não quero me converter, não quero escutar o que Deus quer me dizer, não busco ser melhor, eu sou um adúltero. O adúltero é isso. É aquele que muda, mas para o mal. Existe uma mudança para o bem, a conversão, a qual por vezes não buscamos. Mas o Senhor ainda assim vem e insiste para sermos diferentes. O adúltero é isso, é aquilo que é como joio, é falso, que engana, que distorce. Isso é o adultério. Isso é o joio. Parece trigo, mas não é. Está distorcido, mudado, alterado. Leva
ao mal, engana, manipula. Mas vemos em meio a esta parábola como Deus age com paciência. Deus não sai arrancando. Ele espera. Deus tem paciência conosco para não nos arrancar. E a sua paciência, seu zelo, seu amor, que a nós se manifesta, é para que possamos mudar. Para que nós, que somos mera farinha, tenhamos o seu fermento em nós. Para que nós, que somos mera semente, possamos crescer, germinar, dar mais. O Senhor, Ele é bom, clemente, fiel, generoso, compassivo. Ele continua insistindo. E apesar daqueles que fogem, que não creem, que não conhecem, que são como o joio, que enganam, ferem, duvidam, se desviam, Ele continua vindo para mudá-los. Ele continua vindo para que nós mudemos. E como Ele o faz? Com a sua paciência, com o seu amor, com a sua insistência em nos anunciar, em nos mostrar a verdade, em misturar em nós o seu fermento. Podemos ver ao longo de toda a história isso. O fato é que a gente não percebe as coisas, a gente só olha a matéria final. Porque a gente não lê, porque a gente não quer saber. Mas quando a gente vai a fundo, a gente vê o quanto Deus fez, o quanto Deus quer fazer em nós. Só pegar a vida dos santos. Quem era Santo Agostinho? Muito joio e pouco trigo. Mas Deus limpou. Misturou seu fermento. Teve paciência. E ele se tornou quem é hoje. Ele o limpou dos seus vícios, dos seus erros, das suas más amizades. O fermentou da sua fé rasa, do só querer as coisas superficiais, do só querer a fama, da sua falta de conhecimento, do seu descaso com a Sagrada Escritura, com a verdade de Deus. Ele foi limpando, fermentando, fazendo crescer, para que ele se tornasse Santo Agostinho. Vemos Santo Inácio de Loyola. Oh, a companhia de Jesus. Sim, mas até Inácio se tornar Santo Inácio, era muito joio e pouco trigo. Queria muita fama, ser cavaleiro, ter isso, ter aquilo. E ele limpou. A força. E basta a força, né? Porque uma bala de canhão tem força. O fez crescer, fermentar com a vida dos santos, mostrando isso aqui é de verdade. E o fez querer ser mais. Deu fruto, cresceu, ao ponto de tantos outros a eles acorrerem. Eis o que Deus faz. Ele quer fazer também conosco. Porque nós também somos assim. Muito joio e pouco trigo. Mas Deus continua insistindo. Insistindo e nos dando liberdade para que possamos nós escolher. Mas cabe a nós querermos. Deixar que Deus cuide para que sejamos o seu trigo. Deixar que Deus nos fermente com o seu amor. Deixar que possamos por Ele ser cultivados e crescer como grão de mostarda. E parar de ser joio,
raso como só farinha. Uma semente que não é lançada à terra e nada produz. Mas nós devemos querer. É fato, somos fracos, estúpidos, surdos, desobedientes. Somos. E Deus ainda assim insiste. Há muito joio em nós. A nossa impulsividade, as nossas irritações, as nossas desobediências. Só fazer um panorama. Como é que é em casa? A mãe pede para o filho, faz isso. Aham. Foi semana passada, até hoje não foi feito. A esposa pede para o marido, olha, tem que fazer não sei o quê. Foi no primeiro ano de casamento, já tem 10 e até agora nada. Amor, a gente podia fazer não sei o quê. Claro, meu bem. Tem nada. Já se passaram 5 anos e nenhum gole foi. Desobediência, falta de unidade. No trabalho, o chefe fala, não é para fazer isso. Está lá feito. Isso é para ser feito dessa forma. Eu prefiro aquela outra. Eu vou levando com a barriga. Faz de qualquer jeito. Deixa para depois. Já tem 5 anos de empregado e até hoje não foi feito. Desobediência. Desordem. É joio. Na igreja, não, vou fazer assim porque... E aí, eu faço sem pedir. Tiro, mudo, chamo, sem é o responsável. Me imbuo de uma autoridade que eu não tenho e dou problema. É joio. Mas Deus ainda assim tem paciência conosco. Insiste. O problema é que nós reclamamos. Temos umas pérfidas e superficiais desculpas. Mas sempre foi assim. Primeiro que nem sempre foi assim. Depois, que ainda que fosse Deus mesmo dar a resposta, Ele faz nova todas as coisas. O problema é que eu quero ser o de sempre. Quero estar como sempre, como joio, e não permito que Deus me mude. Mas ainda assim Deus insiste. Enquanto há tempo, Deus insiste. Persiste. Mas lembremos, como Ele apresenta na sua parábola no Evangelho, tem tempo. Vai vir a colheita. E se eu preferir continuar sendo joio, eu vou ser amarrado num feixe e jogado no fogo. Ou eu aprendo a mudar, a ser diferente, a me deixar conduzir, a ser quem Deus quer que eu seja, sendo trigo, me deixando ser fermentado, crescendo. Ou então, a consequência cara. O Senhor nos chama a ser mais. Queiramos ser mais. Ele é bom, clemente e fiel. E vem e insiste sempre conosco. E quer sempre mais, do mesmo modo como a Virgem Maria. Nela, nada de joio teve, porque ela soube ouvir e soube fazer o que o Senhor quis, porque soube guardar no seu coração. Ela insiste também conosco, a aprendermos a ouvir, a guardar e obedecer, para aí sim sermos o trigo que o Senhor quer que sejamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora